Oi gente, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo por aqui. Eu sou bibliotecária, escritora e leitora e por isso hoje eu trouxe uma resenha sobre um livro que, assim, se tornou extremamente especial para mim por vários motivos. Então, se você gosta de livros que tenham praia, nós temos nesse. Se você gosta de livros que tenham romance, temos nesse. Se você gosta de livros que tenham representatividade, PCD, temos nesse. E é por isso que eu acredito que você deve ficar até o final para você saber mais sobre o que eu achei dessa leitura. Mas é claro que, para contextualizar, eu vou ler a sinopse do livro para vocês. Recém-chegada de Brasília, Marina Montenegro desembarca em Jacaraípe, com talento artístico, uma alma ferida e o desejo de inspirar mudanças reais. Pela primeira vez, ela encara de perto um cenário que seu corpo com mobilidade reduzida nunca alcançou, a praia. Ela decide então pintar o que muitos fingem não ver, a urgência da acessibilidade. Como se esse desafio já não fosse bastante, ela acaba tendo de lidar com Jorik Cavalcante, engenheiro, baterista da igreja e o futuro marido, que sua amiga missionária insiste em empurrar para ela. Tudo que Marina não quer é se envolver com um surfista irritante, loiro e de olhos claros que adora ficar encarando. Mas, entre pinceladas, luais e à beira-mar e gincanas que testam seus limites, talvez um sonho por praias inclusivas seja capaz de unir duas almas imperfeitas e guiá-las de volta não apenas ao Criador, mas também ao amigo que nunca as deixou. Então, essa é a sinopse de Criação Assombrosa, da Carol Bastos. E uma coisa que eu sempre falo sobre esse livro é que quando eu vi, né, que ele ia ser lançado, o que mais me chamou a atenção foi o título. Eu achei genial, me chamou muita atenção mesmo. Então eu pensei, eu preciso ler esse livro. E aí, quando eu reparei nos detalhes da capa, né, e aí eu vi, tipo, praia, e aí eu vi uma personagem PCD, e eu pensei, cara, com certeza vai ter uma carga emocional forte nesse livro, né? Porque ela é uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, né? E assim, a praia é um lugar que é bem complicado, né? Pra se locomover. Então, assim, quando eu olhei isso, eu pensei, nossa, essa capa tão fofinha, bonitinha, mas certeza que essa história carrega um drama intenso. E aí, eu nem sempre leio sinopses. Então, eu não li a sinopse desse. Eu só vi o título, a capa e pensei, preciso ler. Pouco tempo depois, eu recebi esse livro aqui. E assim que eu recebi ele, eu já comecei a ler, porque eu tava muito empolgada, eu tava muito animada. E, ai, que maravilha! Foi ótimo, foi uma experiência, assim, realmente excelente. Porém, contudo, entretanto, eu tenho que te confessar que demorou um pouquinho para eu conseguir me conectar com a Marina, né, que é a nossa protagonista. Porque, gente, a Marina, ela é muito chatinha. Ela é muito, assim, no começo do livro, ela é muito reclamona sobre, tipo, quase tudo. Ela tá muito mal-humorada, por vários motivos, né? Ela tá mal-humorada porque ela tá tendo que se mudar, ela tá mal-humorada porque ela vai ter que começar tudo do zero, ela tá mal-humorada porque ela tem que pensar em 1 milhão de coisas sobre o trabalho dela, né? Porque ela é artista plástica, então ela tem que pensar como que ela vai fazer agora a arte dela, onde que ela vai vender, onde ela vai expor e todas essas coisas, sem contar toda essa questão da mobilidade, porque é uma cidade litorânea, né? Uma cidade com praia, e isso é uma coisa que incomoda muito a Marina, né? De, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho o hábito de ir pra praia, não é uma coisa comum na minha vida, e agora eu tô indo pra uma cidade basicamente disso. Então, o que eu vou fazer, né? E é muito interessante a gente acompanhar essa luta, né, na mente dela de, poxa, eu cheguei até aqui, a vida toda eu fiz de tudo pra conseguir fazer as minhas coisas com naturalidade, não deixar, né, que a minha deficiência me impedisse de fazer as coisas. E aí agora eu tô indo pra um lugar onde parece que tudo é um empecilho. Então, por ela tá nessa fase aí meio mal-humoradinha, tá nessa fase não, tá? Porque a Marina, ela é mal-humoradinha. Mas por ela tá nesse estado dela de que tudo parece muito ruim, você meio que fica tipo, minha filha, você realmente só vai ficar reclamando o tempo todo de tudo. Mas aí, depois que eu criei essa conexão com a Marina, a história se tornou
mais fluida. O jeito que a Carol escreve é um jeito muito... Como eu posso dizer? Eu acho que é um jeito muito calmo e muito... talvez... direto. Eu acho que eu posso usar a palavra direto pra exemplificar. Porque uma coisa que eu reparei nesse livro é que não tem muita enrolação, né? Tipo, as coisas acontecem de forma bem ligeira. E quando eu digo isso, eu não tô falando no sentido de que não tem um enredo, né? Porque tem. Só que não fica aquela coisa de dia após dia, um atrás do outro, vamos dizer assim. A sensação que eu tive é que os capítulos passavam bem rapidinho, sabe? Alguns são curtos, outros nem tanto. Então talvez por isso eu tivesse essa sensação de que as coisas passavam bem rapidinho. Mas eu acho que a escrita da Carol é uma escrita muito confortável, sabe? Você lê e você relaxa enquanto você tá lendo. E aí veio uma outra questão sobre esse livro. No início, quando eu comecei ele, eu pensei assim, tipo, não, a carga dramática e todas essas coisas, ela vai ser bem evidente e tudo mais. E não foi! E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque na realidade, eu acho que, tipo, talvez nos 10, 11 primeiros capítulos, o que você mais faz é rir. Tipo, por mais que você se irrite com a Marina pelo mau humor dela, você ri muito o tempo todo, principalmente quando o Jorik entra em cena, né? Que é o nosso protagonista dessa história maravilhosa. Quando ele entra em cena, porque ele e a Marina se desentendem o tempo inteiro. E é muito mais porque a Marina tem na cabeça dela umas ideias muito mirabolantes de não, ele é desse jeito porque ele se acha, porque ele pensa que ele pode tudo. Ela tem umas ideias muito mirabolantes, enquanto o Jorik só tá ali, tipo, minha filha, só quero conversar com você. Então é muito engraçado. Eu sei que eu ri muito. E aí foi muito bom porque eu cheguei num ponto do livro, quando realmente a coisa começou a ficar mais intensa, mais emotiva, né? E aí quando eu cheguei nesse ponto do livro, foi muito bom porque eu tava rindo a beça, eu tava rindo muito. E do nada eu fiquei, que bad é essa? Que é isso que bateu aqui? Eu fiquei me questionando, gente, o que tá acontecendo? E a gente falando, né, entrando nessa parte mais emocional da história, eu gosto muito do desenvolvimento sobre o que é ser alguém com deficiência, o que isso faz com a mente, com o corpo da pessoa, como que ela pode se adaptar às coisas do mundo, como que ela pode trabalhar, como que ela pode ter uma família e assim por diante. E a Marina, ela mostra isso pra gente, né? Como a deficiência dela interfere no dia a dia dela. E eu achei legal que a história fala muito sobre esses sentimentos que ela tem de impossibilidade, né? Das coisas. E é uma guerra mesmo, sabe? Dentro do coração dela de... Eu acredito que eu posso, mas ao mesmo tempo a minha cabeça me diz que eu não posso. E aí ela fica, em quem eu vou acreditar? Eu acredito no que o meu coração me diz, eu acredito no que a minha cabeça me diz, eu acredito nas minhas vontades, nos meus desejos. E é quando o Criador, da Criação Assombrosa, quando o Criador entra em cena nessa história. E eu gostei muito disso, de como foi inserido de forma bem natural, mas extremamente explícita. Aqui a gente vê a Marina passando por um momento muito arrebatador com Deus, em que ele diz pra ela de fui eu que te criei. Então, quem é você pra querer colocar ou tirar possibilidades, vamos colocar assim, né? E aí, enquanto eu lia essas partes em específico, eu lembrei muito da história de Jó, né? Dos diálogos que Deus e Jó tinham, em que Jó falava pra Deus, mas isso, mas aquilo outro, num questionamento muito comum do ser humano, né? E aí Deus, sabe, diz pra Jó mas foi você que fez todas as coisas, sabe? Foi você que criou o universo sabe, e Jó fica tipo, não. E o mesmo acontece com a Marina, de não fui eu que me criei, não fui eu que me fiz, né? Foi o Senhor.
E aí a gente entra nessa fase da história em que a Marina tá buscando se reconciliar com Deus. E enquanto tá acontecendo todo esse momento de reconciliação da Marina com Deus, ela também tá passando por essa fase de se permitir vivenciar um romance. E o romance que ocorre entre ela e o Jorik, gente, é um dos mais fofinhos e mais engraçados que eu já vi. Eu não tô brincando, esse livro, ele é uma montanha-russa de emoções, porque você ri, e você fica, depois você fica, sabe, meio triste, e aí também você fica irritado, e depois você ri mais um pouco. Então, assim, é um livro recheado de tudo um pouquinho. E eu gosto muito de como o romance foi construído. Eu acho que não vale a pena eu me aprofundar nessa parte, porque é uma experiência muito específica, sabe? Tipo, você precisa ler pra você vivenciar, mas eu posso garantir que é um romance bem estruturado, muito respeitoso, com princípios bíblicos muito claros. O Jorik é do tipo, não brinco com relação a Deus, não brinco com relação a compromisso, e eu gosto muito desse ponto. Ele e a Marina, eles são genuinamente engraçados, tanto separados quanto juntos. Confesso que o Jorik é um pouco mais engraçado que a Marina. Como eu disse, a Marina é muito mal-humoradinha, ela é muito ranzinza, mas ela e o Jorik juntos são uma dupla muito cômica. E eu gosto muito de como os dois evoluem também, né? Tanto separadamente quanto como um casal. A gente vê muito mais a evolução da Marina, até porque é pelo ponto de vista dela. A evolução do Jorik, ela é dada pelas coisas que ele diz pra ela enquanto eles estão conversando, né? Porque a gente vê tudo sobre o que acontece com a Marina. Mas a gente consegue ver essa progressão dela. Então não é uma personagem que fica parada no tempo, né? Eu gosto muito disso. E quando chega, assim, em 70% do livro, os 30% são que restam é corrido e ao mesmo tempo não. E aí eu acho que isso difere do início do livro, né? Porque o início do livro você vê ali um pouquinho do dia a dia dela situando a gente, né, no que acontece na vida dela. E aí quando chega no final, eu acho que ele é um pouco mais corrido, mas não no sentido de as coisas não fazem sentido, não, elas fazem, elas são fechadas, tá? Todas as pontas são fechadas. Mas é um pouco mais corrido no sentido de, como eu posso dizer? Resolução dos problemas. E aí também, ao mesmo tempo, você tem ali uma situação muito pesada, né, de algo que acontece com um dos personagens, que você fica na ponta da cadeira pensando, meu Deus, será que vai acontecer? Será que realmente esse personagem, sabe? Vai realmente ir dessa pra melhor? E aí a gente fica nessa expectativa, e obviamente eu não vou contar pra você o que acontece, né? Porque você precisa ler pra saber, mas tem toda essa expectativa ao redor de um personagem específico que conquista nossos corações em pouquíssimas palavras. Isso é uma coisa que pode ser afirmada sobre esse personagem. E assim, gente, é um livro muito legal de se ler, assim, ele é uma experiência muito única. E como eu falei, você vai rir bastante. Então, assim, se você quer um livro para poder você dar boas gargalhadas e ao mesmo tempo você também ler sobre assuntos sérios que são relevantes, que a gente tem que aprender a discutir, como é o caso de ser uma pessoa com deficiência, esse aqui é perfeito. Eu realmente sou apaixonada por Criação Assombrosa. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, curte, compartilha. Se você não sabe o que comentar, você pode colocar uma prancha de surf ou uma ondinha do mar, em referência ao Jorik, que é um surfista. Ou você pode deixar algo que faça referência à pintura, porque a Marina é artista plástica. E se você ainda não leu Criação Assombrosa, leia, você não vai se arrepender. Mas se você leu, deixa nos comentários pra mim o que foi que você mais gostou sobre esse livro.